Deixa eu te falar uma coisa. Você chegou a frequentar a penitenciária feminina ou só masculina? Não, em São Paulo, nós trabalhamos na penitenciária feminina em Tremembé. Tremembé, tá. Que é exatamente a maior. Não, a que é conhecida por abrigar detentas famosas, não é isso? Uma delas foi essa, exatamente. Sim. E a outra foi uma penitenciária normal. É que essa que você está falando, dizem que é a prisão de caras. Eu asseguro a vocês que não tem nada de mundo de caras lá, não. Sim. Na minha experiência como advogado, frequentando esse tipo de lugar, e agora pensando no presídio feminino, quando os homens são presos e a gente passa ali na Marginal e vê de domingo aquela fila enorme de mulheres para visitar os seus maridos, filhos, na sua maioria. Não acontece o mesmo ao contrário. Não existe fila. Você andou assistindo o documentário Tecendo a Liberdade? É meu próximo tema. Você assistiu, porque é exatamente sobre isso. Não é? Não, mas vamos seguir, porque eu tenho certeza que lindo. a audiência não viu o documentário e eu queria que eles vissem. Lindo. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, porque eu pude sentir na pele a solidão daquelas mulheres. É isso mesmo. No olhar daquelas mulheres. E frequentando aqueles corredores frios, gelados, escuros, que são praticamente um cemitério de sonhos e de realidades. O que você pôde experimentar, eu não sei o que isso gerou em você, quanto o que é possível fazer para a gente mudar essa realidade. Porque, olha, cometer um crime é a lei, você vai ser preso, vai passar por um processo e etc. Agora, eu falo no sentido do apoio familiar, do sustento familiar, de alguém, do afeto, do ambiente da afetividade, que é extremamente importante. Porque o homem ele tem direito, inclusive, de ter ali o seu momento reservado com a sua esposa, com a sua companheira, com quem quer que seja, né? A mulher não tem essa mesma experiência, não tem essa mesma realidade. O máximo que a mulher consegue nesses ambientes é ser visitada por uma mãe, que mãe é mãe, indiscutível, né? O pai, mas muito raramente o pai, o marido, o companheiro. A maioria delas é tudo usada pelo tráfico de drogas, principalmente para serem o boi de piranha, não é? Então, o marido, que ela confiava ser marido, que ela confiava ser o parceiro, o companheiro, não vai visitá-la de jeito nenhum. Né? Para ele, na maioria das vezes, só mais uma. Então, o que isso gerou em você e o que isso transcendeu no sentido de você trazer para a realidade ações efetivas para socorrer essas mulheres, para ajudar, para auxiliar, para dar apoio para essas mulheres? Primeiro que as nossas instituições de cumprimento de pena, quer sejam masculinas ou femininas, para mim, é o Vale dos Ossos Secos. Mas mesmo para o Vale dos Ossos Secos, Deus trouxe esperança, restauração e regeneração. Amém. E é com essa entrada, com esse olhar que eu vou em qualquer penitenciária. Quando se fala de uma instituição feminina, eu creio que é muito pior. Porque esses ossos secos, que se tornaram violadores de um sistema, já foram violados por um Estado muito antes delas serem violadoras do sistema. Elas já tiveram seus direitos à educação, à identidade, à sanitariedade, ao transporte, à saúde violados. Quase sempre essas mulheres são negras, pardas, mulheres periféricas, marginalizadas, e que foram engravidadas, quase sempre de famílias evangélicas, engravidadas aos 12 anos de idade, por exemplo, e as famílias não aceitaram essa barriga. Essa criança, mulher, foi colocada para fora de casa. E vendo naquele traficante o grande amor da sua vida, e nós esquecemos que todas nós passamos pelos grandes amores das nossas vidas, com a única diferença é que se você tem uma família nos padrões em que muitos de nós entendemos que é uma família, você teve um respaldo. Elas, sem esse respaldo, se entregaram e tiveram nesse homem e nessa conjuntura a sua segunda família. E foram usadas, foram mais uma vez exploradas e abusadas. E quando o Estado vai reconhecer essa mulher, ele vai reconhecer essa mulher já num estado de criminalidade. Ele já tem um tipo penal para ela. Mas ela não teve, ou ele não a reconheceu no seu RG, porque muitas são presas sem documento. Eu tenho casos
de mulheres presas sem documento, em que a Humanitas age junto com a Defensoria Pública para que essa mulher seja documentada. Então, esse Estado ele aparece com uma mão pesada, ele aparece como um ente inquisitório, punitivo na vida dela. Ele não apareceu antes como um educador, como um provedor de saúde, como um provedor de sanitariedade, como um provedor de lar. Mas ele aparece como o que vai colocar ela dentro de uma vida institucionalizada, de um sistema que não vai dar para ela a possibilidade que ela já não teve antes. Ele só vai perpetuar as faltas, as omissões, as quais ela já sofreu antes. Mas aí isolada. E nesse isolamento acontecem as grandes infrações de direitos humanos. Então o nosso Estado ele isola como se assim ele não tivesse que prestar contas dessa vida. E é nesse estado de exceção que essas pessoas se encontram. E aí elas não são visitadas, como você mesmo me falou. Verdade, é uma solidão muito grande. Por isso é um vale dos ossos secos, quase sem a esperança que o nosso Senhor, que a nossa Bíblia nos traz. E aí tem que ter pessoas que vão para dar essa esperança. Mas essas pessoas também têm que estar imbuídas num grande propósito de fé. Porque é muito difícil a reiterada volta a esses lugares. Mas é isso que precisa, da sociedade civil organizada ter penetração nesses lugares. Para isso, o nosso sistema executivo vai precisar abrir espaço. Para isso, o sistema judiciário precisa abrir espaço. E, para isso, o sistema legislativo tem que escutar o que nós estamos vivendo lá na ponta, para que as próximas políticas públicas possam trazer caracterizadas esse sofrimento e possam atender a esses sofrimentos. E não serem feitas em ambientes fechados com ar-condicionado sendo servido café. Dizer o que funciona e o que não funciona. Vamos diminuir a maioridade penal. Para quê? Para prender mais. Como se o sistema já não estivesse transbordando. Mas aí a gente constrói mais. Nós precisamos, enquanto sociedade civil, pessoas de fé, pessoas que vivem, creem, vivem um evangelho, olhar por onde nosso Cristo viveu, por onde ele andou. Ele andou com o preso. Ele andou com a presa. Os apóstolos foram prisioneiros. Os doentes, com os maltratados, visitando os maiores níveis de estado de exceção que aquelas pessoas viviam. E é nesse lugar que o evangelho precisa penetrar. Mas precisa penetrar reiteradamente, trazendo projetos e programas que sejam de emancipação da vida destas mulheres para com a vida que elas já tiveram até então. Porque se elas chegaram ruins naquele lugar, elas vão sair piores. E vão sair sem oportunidades. Porque o sistema não lhes dará oportunidade. O mercado de trabalho não vai contratá-la. Então, elas precisam de projetos e programas de empreendedorismo que norteiem as suas mentes, lhe deem novas competências, ou então as primeiras competências que nunca lhe foi dada, para que elas possam ser as empreendedoras das suas liberdades. E é isso que a Humanitas tem feito. Criado cooperativas sociais, amparadas por uma lei federal de cooperativas sociais, dentro do sistema, para que essas mulheres possam ser as, então, empresárias empreendedoras, empreendedoras empresárias, e não só mulheres privadas de liberdade, mulheres presas.